Beleza, então, pessoal, vamos iniciar. Para quem já está aqui com a gente, quem for entrando vai acompanhando na sequência. É um prazer estar aqui com vocês hoje, em mais uma edição da Maratona, mais um webinar, quarta-feira, dia 1 de fevereiro. Janeiro acabou, pessoal, parecia que era infinito, né? Até que enfim. O pessoal estava brincando, já é dia 54 de janeiro, meu Deus, socorro. Mas estamos aí em fevereiro, novas energias e vamos com tudo, porque as aulas ou já começaram nas escolas de vocês ou estão prestes a começar. E é para isso que a Maratona existe, né? Para trazer esses conteúdos formativos, novidades, informações aí que possam complementar na rotina pedagógica de vocês. E hoje o nosso webinar vai ser sobre abrindo os horizontes com a robótica educacional. A gente vai dar um panorama bem amplo aqui com vocês, tá? Trazer algumas possibilidades, algumas soluções alinhadas ao ecossistema do educacional. E para isso eu vou estar falando um pouquinho com vocês. Eu sou o Willy, faço parte do time de sucesso do cliente do Educacional Ecossistema. Para quem já está acompanhando a maratona aí há mais dias, já me conhece. E junto comigo está aqui o meu colega Adrian, que se apresenta aqui para a gente, Adrian. Boa tarde a todos, pessoal. Eu sou o Adrian, eu sou especialista pedagógico nas áreas de Maker e STEAM, aqui dentro do Educacional. Então, eu trabalho no desenvolvimento de produtos, trabalho no acompanhamento em sala de aula. Então, vamos ter uma conversa bem agradável aí. Muito bom. Valeu aí por ter topado o convite, de estar participando comigo. É engraçado porque fazia tempo que eu não fazia um webinar de pé. Ou numa sala. A gente está hoje aqui na sede do Educacional, tá? Geralmente os webinars, todos eles, com exceção desse, na verdade vai ter alguns amanhã também que serão presenciais, mas é bacana, né, ter essa experiência quase como se fosse realmente uma sala de aula aqui. Tava com saudade disso já. Pois bem, vamos dar sequência. Antes de entrar propriamente na questão do assunto de hoje, relembrando rapidamente vocês que a maratona vai estar acontecendo ao longo dessa semana, tá? Então, temos webinars amanhã e na sexta-feira. Amanhã, para quem aí gosta muito de programação e robótica, vai gostar. Vai ser um dia bem Lego Education, na verdade. A gente vai ter de manhã um webinar falando sobre a programação feita nos conjuntos da Lego Education. Então, quem quiser participar, vai lá, confere. E de tarde, que eu estarei comandando, inclusive, esse webinar de tarde, nós vamos falar sobre a metodologia, os 5 E's relacionados à Lego Education, tá? Então, você aí que quer... Desculpe. Se você que quer conhecer mais sobre os 5 E's e desenvolver os seus próprios planos de aulas relacionados a essa metodologia, vai lá e se inscreve também, beleza? E para abrir a nossa temática de hoje, né, a gente não pretende trazer uma descrição exatamente do que é robótica educacional, porque ela é muito extensa. No ano passado, a gente até fez uma temática na maratona, Adrian, em que a gente convidou 3 pessoas que são da área da robótica e a gente tentou chegar numa definição. A gente não chegou. A gente trouxe impossibilidades, na verdade, né? A gente trouxe algumas alternativas, mas uma descrição precisa acabou não tendo ali naquele momento e realmente a gente identificou que, ok, fazia sentido não ter uma descrição única, né? Mas a gente trouxe um vídeo aqui, pode ser que alguns de vocês já conheçam, tá? A gente vai trazer um vídeo bem rapidinho para vocês assistirem, 3 minutinhos. Dá para mudar para a tela maior? Deixa eu ver, Rogério, você está vendo qual tela maior? A nossa ou a da apresentação? Porque se for da apresentação, é essa mesmo que você tem que ver, tá? Ela que tem que estar em destaque. A gente não colocou o vídeo ainda, mas daqui a pouco... Ah, beleza. Então, daqui a pouco você vai ver a nossa tela maior aí, tá? A gente já tira da apresentação para vocês verem os conjuntos aqui e tudo mais. Eu vou trazer um vídeo da Débora Garofalo. Imagino que vocês já tenham ouvido falar, a maioria de vocês, sobre ela. Ela foi ali uma das finalistas do Global Teacher Prize, ali em meados de 2015, né, que é como se fosse o Nobel da Educação. E ela foi aí reconhecida por um trabalho relacionado à robótica. Então, a gente vai introduzir, trazendo esse vídeo dela para vocês, tá? E a partir disso, a gente tem um panorama de como seguir essa conversa sobre a questão da robótica. Tudo bem? Deixa então eu compartilhar minha tela com vocês. Novamente. E a gente vai projetar esse videozinho rapidinho aqui para vocês assistirem.
falava para eles da proposta de trabalho, eles não tinham consciência. Professora, robótica. Robótica é para um aluno de escola particular. A gente não tem essa capacidade de aprender. Isso me doeu muito. Você ouvir do seu aluno que ele não se acha capaz de aprender algo. Eu sempre coloquei na minha cabeça assim, essas crianças não vão só aprender a robótica, porque eles precisavam aprender a interagir com a comunidade. Mudar a vida dessas crianças, transformar a vida dessas crianças, é a minha luta. É a minha luta na educação. Agora é o momento que nós vamos sair para as ruas, tá? Pronto? O que eu tentei fazer foi jogar um problema para eles. O problema existe, é o lixo na comunidade. Como vocês vão resolver o lixo usando a robótica? Então, a gente está colhendo um pouco de reciclagem para a gente reaproveitar e trabalhar muito com robótica e reciclar. Garrafa, pote, papelão. Eu falei, olha, com esses materiais que vocês têm, nós vamos fazer robótica. Ela traz oportunidades novas, ela traz outras ideias, ela abre os horizontes, ela amplia o mundo desses meninos e meninas. Ela mexe com ferro de solda, mexe com furadeira. Então, é um trabalho de criatividade, de inventividade, mas também de exercício do pensamento científico. E eles ficaram encantados. Primeiro com a possibilidade de criar um objeto. E eles se descobriram como criadores e como produtores, e não somente como usuários da tecnologia. Eu acho que é uma realidade pesada para mim, ver o tráfico. Eu disse que eu não queria isso para minha vida. A gente passa por dificuldades constantes, mais do que as outras pessoas, então, tipo, a gente se prepara com um psicológico, acho que um pouco maior, que é uma luta muito grande. Eu acho que a aula dela tem alguma coisa que faz a gente confiar em nós mesmos. Então ela é uma professora maravilhosa, porque ela indica nós a fazer várias coisas diferentes. A robótica é uma coisa maravilhosa, onde a gente fica impressionado com o que a gente faz, que a gente tem capacidade de fazer e a gente tem capacidade de pensar também. A escola é transformadora a partir do momento que eles começaram a ver que eles realmente estavam impactando a comunidade. Eu me sinto honrada por eles terem acreditado na minha proposta. Não é essa situação de extrema pobreza que pode decidir a vida deles. A vida deles foi muito difícil até aqui. Graças à educação, ela foi transformada. E feliz por fazer parte dessa caminhada com eles. Isso aí, pessoal. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Eu adoro esse vídeo desse trabalho especificamente, porque a gente consegue ampliar um pouco realmente os horizontes, que é a nossa proposta aqui hoje. De que sim, a gente tem ali apresentando, por exemplo, o Microbit, né, como microcontrolador ali na parte de robótica, mas o tanto de coisa que eles pegaram da própria comunidade, né, objetos ali, trouxeram a robótica para a ascensão. Tem muito vídeo da Débora pelo YouTube, tá? Se vocês jogarem lá, Débora Garopalo, uma pessoa aí bem renomada no sentido de trabalhos inclusivos nesse âmbito da educação 4.0, então vale dar uma olhada em entrevistas, comentários, que realmente é muito inspirador para quem hoje está trabalhando à frente aí na sala de aula, certo? Pois bem,
Vou dando sequência aqui então, e o Adrian vai dar sequência falando com vocês também. Boa tarde, pessoal, novamente, né? Agora falando um pouquinho de como que a gente chegou até isso aqui, né? Nós vimos toda essa situação, essas necessidades de alteração da tecnologia, de metodologia, né? Adequação da tecnologia para a escola. E eu queria trazer essa ideia do Klaus Schwab, que ele diz que nós estamos a bordo de uma revolução tecnológica e ela vai transformar a forma como a gente vive, né? Então, desde a forma como nós trabalhamos até a forma como nós nos relacionamos. Então, em sua escala, alcance e complexidade, ele diz que essa transformação ela será diferente de qualquer outra que a gente já viveu. E por que isso? Porque a tecnologia está invadindo a nossa vida, invadindo em vários sentidos, positivos e negativos. Cabe a gente saber adequar esses pontos de vista, né? Então, mas qual que é a ideia? A ideia é de que conforme nós vamos passando por essa revolução, as necessidades de adequação vão aumentando. A gente viu isso no vídeo, a gente pode destacar essa situação específica, mas a gente sabe que na nossa vida, no nosso cotidiano, nas nossas salas de aula ou mesmo em casa, a gente sabe que a tecnologia ela está ali e a gente precisa saber usar ela, adaptar ela para nosso favor, né? Então, é assim que surge essa necessidade para que a gente tenha habilidades digitais, pensamento crítico e a capacidade de aprender continuamente. Ou seja, nós precisamos trabalhar isso em sala de aula para que a gente venha desenvolver cidadãos e pessoas que venham ter essas habilidades e desenvolver isso melhor na sociedade atual e futura. E agora, só voltando um pouquinho, a gente já passou por isso. A gente já passou por isso inúmeras vezes ao longo da história humana. E a gente pode destacar a Revolução Industrial em todas as escalas e em todas as etapas dela. Ela trouxe a mudança na natureza do trabalho, a criação dos novos empregos e a automação. Então, nós percebemos que a nossa vivência, seja ela fábrica, seja ela educacional, seja ela social, ela passou por inúmeras etapas e inúmeros desenvolvimentos que vão atingir todo mundo, né? E a educação ela não pode ficar fora disso. A educação faz parte da nossa sociedade. E é por isso que eu trouxe aqui o conceito de educação 4.0, que é a educação pensada para esse sistema, para essa situação e para agora e também pensando no futuro. Por quê? Porque a educação ela precisa ser personalizada, ela pode ser remota, ela pode ser baseada em projetos, mas ela precisa ser eficiente. Então, quando a gente tem uma aprendizagem que atinja isso, quando a gente tem uma aprendizagem que responda às demandas do século XXI, ou qualquer outra demanda que venha a surgir, né? Seja uma nova revolução industrial, seja uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir. Então, conforme nós vamos tendo recursos, nós vamos adaptando. E é isso que surge a robótica educacional, que é a nossa conversa aqui hoje. Por quê? Porque a robótica educacional, ela surge justamente para suprir essas demandas que a revolução industrial traz para a sociedade. Por quê? Porque se nós temos um processo de automatização, se nós temos um processo de alteração na configuração dos empregos, dos trabalhos, a gente precisa preparar os nossos estudantes, as nossas crianças e nós mesmos para estarmos inseridos nesse mercado de trabalho, né? Então, a gente precisa preparar, a gente precisa levar toda essa tecnologia como uma proposta pedagógica eficiente e eficaz para as salas de aula. Então, basicamente, a robótica educacional vai preparar os estudantes para as carreiras que podem ser relacionadas à tecnologia. Por que podem? Porque não necessariamente ele precisa trabalhar com robôs ou com outras tecnologias, mas por ele estar inserido no mundo futuro, na sociedade futura, ele precisa ter todo esse aparato para pelo menos ele ter a chance de lidar com essas demandas do futuro, né? E a Base Nacional Comum Curricular, que é hoje o nosso parâmetro educacional aqui no Brasil,
ela já traz isso, tanto no ensino fundamental, que como está aí no slide de vocês, né, na apresentação, a Base Nacional Comum Curricular diz: precisamos desenvolver as habilidades para projetar, construir e programar robôs e sistemas automatizados, bem como para utilizar esses robôs para desenvolver problemas e investigar fenômenos científicos. Precisamos quem? Precisamos nós, atuantes no ensino fundamental, né? Mas nós e os alunos, nós os estudantes. Então, a sociedade em si precisa se adaptar a essa demanda. No ensino médio, a BNCC diz que nós devemos desenvolver habilidades para projetar e construir sistemas robóticos avançados e utilizar esses sistemas para desenvolver e resolver problemas em diferentes áreas de aplicação. Ou seja, no ensino fundamental é um passinho que é dado, no ensino médio é outro. Ou seja, a robótica educacional, ela surge para que você venha preparando o aluno para que depois ele possa desenvolver melhor. Eu acho legal, dando um complemento nisso, lá no vídeo foi falado, né, que tem essa proposta de tornar os alunos inventores e criadores e não apenas usuários, né? A oportunidade da escola, ali a mente das crianças, dos adolescentes, está fervendo de possibilidades. É só ter esse insight e os instrumentos, né, e as ferramentas, no caso, que não necessariamente precisam ser as mais tecnológicas do mundo, né? Você tendo ali a metodologia, utilizando até mesmo o sucata, por exemplo, você vai conseguir criar coisas sensacionais que vão trazer esse espaço significativo para o aluno de vocês e ali trazer essa experiência de que, olha, eu posso fazer muito mais do que eu imaginava no meu futuro, no meu presente também, né? Então, a gente gosta de reforçar esse ponto, né? De, olha, promova o espírito inventivo, a criticidade, a criatividade, colocar a imaginação em prática, e a robótica educacional acaba sendo uma das alternativas para isso. Sem dúvida. Uma das alternativas, um dos objetivos e também um dos incentivos, né? Porque muitas vezes a gente fica buscando metodologias, propostas que nem sempre a gente consegue levar para os alunos. Exatamente. Por quê? Porque o mundo em que eles vivem hoje, muitas vezes é muito diferente da sala de aula. E se você não consegue juntar essas coisas, o aprendizado do aluno não tem muito sentido para ele. Então, quando a gente traz uma metodologia adequada, uma proposta adequada, com os recursos adequados, a gente tem, sim, uma educação eficiente, uma educação eficaz. E os recursos são muito importantes. Por quê? Porque a gente sabe que a educação brasileira, ela não é igual no país inteiro. Nem todos têm as mesmas oportunidades, os mesmos recursos. Então, assim, como o Willi destacou, não é necessariamente preciso que a gente tenha recursos caros, recursos extremamente tecnológicos, para que a gente venha levar a robótica educacional para a sala de aula. Basta ter a iniciativa, ter o incentivo e, claro, as oportunidades, porque benefícios não faltam, né? E quais são esses benefícios da robótica educacional? Como o Willi destacou, são inúmeros, né? Mas a gente listou alguns aqui, que foi identificado pela equipe do educacional. Então, é muito importante que a gente traga esses pontos. Por quê? Porque a gente falou de um problema, a gente falou de solução, a gente falou de situação, de realidade, mas muitas vezes a gente deixa de lado essa questão do benefício. E por que a gente gosta de trabalhar com isso? Porque muitas vezes a gente, em sala de aula, deixa de olhar por esse lado e se preocupa muito com outras coisas, sem olhar, por exemplo, que o aluno ele precisa ter um desenvolvimento do raciocínio lógico, analítico e crítico. Ou seja, a gente precisa olhar por esse lado também, né? E por que a robótica educacional traz isso? Pelo simples fato de que eles estão inseridos num ambiente que precisa resolver problemas, precisa pensar em possibilidades, precisa compreender o que está acontecendo. E com isso a gente tem alunos mais criativos, colaborativos e que gostam, ou melhor, eles aprendem e começam a trabalhar melhor em equipe. Por quê? Porque nós somos seres sociais. Nós precisamos trabalhar em equipe, ou em conjunto, ou, né, pelo menos perto de alguém, né, Willi?
Mas a gente precisa aprender que nós não trabalhamos e nós não vivemos sozinhos. Então, quando a gente parte por esse pressuposto de que os alunos precisam aprender, é uma das soluções, é um dos benefícios que a robótica educacional traz também. Além de, claro, toda a criatividade e toda a colaboração que eles precisam ter. A robótica educacional também traz uma inclusão definitiva das habilidades STEAM para a escola. Né? E quais são as habilidades STEAM que a gente sempre fala? Ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Isso de uma forma conjunta, então você consegue trabalhar com todas essas áreas ao mesmo tempo, em uma única atividade, ou você consegue trabalhar com elas de forma separadas, né? Ou de acordo com a proposta que vocês têm. Então, as habilidades STEAM, elas são o que hoje a gente entende como necessárias para o desenvolvimento de uma educação, de um estudante e de uma sociedade do futuro. Né? O Willi destacou a questão dos alunos passarem de consumidores a construtores de tecnologia. Por quê? Porque ao invés deles ficarem utilizando o celular, o computador ou outras tecnologias, eles vão estar desenvolvendo, entendendo, compreendendo por que as coisas acontecem daquela forma. E é isso que a gente vai ver depois quando a gente falar sobre os produtos. Mas é importante destacar que essa mudança de papel para os alunos é fantástica. Né? O aumento do desempenho escolar, não precisa falar nada, porque com todos esses desenvolvimentos, todas essas habilidades que eu já citei aqui, você tem um aumento do desempenho escolar. Isso é nítido, né, Wilson? Exatamente. E, claro, uma maior conexão com o mercado de trabalho. E aqui, só para finalizar essa parte do conceito da robótica educacional, fazendo ligação com aquilo que eu falei no início. Nós estamos passando por uma transformação, uma revolução tecnológica. Se nós não nos adaptarmos, os problemas serão graves. Então, essa conexão com o mercado de trabalho também tem que ser pensada lá no futuro. Realmente. Antes da gente dar sequência aqui, né, a gente trouxe essa questão mais introdutória, trazer a questão dos benefícios. Vocês teriam alguma colocação, alguma contribuição, de acordo com a fala que a gente trouxe até agora, uma dúvida que vocês queiram trazer? Fiquem à vontade, pode ser pelo chat, pessoal, pode ser pelo áudio, se vocês quiserem ligar. Tudo certinho por aí? Eu aceito um ok no chat, tá? Aí ok, nossa, falei ok. Tá. É a palavra-chave, é ótimo. Olá. Olá, tudo certo. Eu não consigo ler o nome de vocês, tá? Eu sou meio cego, mas assim, eu tô vendo os oks e tudo certo aparecendo, pelo menos. Ótimo. Legal que vocês estão mandando aqui pra gente. Boa. Beleza, pessoal. Dando sequência aqui, então, a gente queria falar um pouquinho com vocês. A gente trouxe essa questão de que a robótica ela é um universo bem amplo, né? Ela está presente em das mais diversas instâncias. No momento que eu tenho um professor ali com a criatividade em prática, ele vai conseguir trabalhar com diversos recursos. E a gente vai mostrar para vocês agora, nesse primeiro momento, num modelo mais geral, e depois a gente vai representar alguns aqui que a gente separou aqui na mesa para vocês, tá? Mas como que a robótica educacional hoje ela se faz presente no nosso ecossistema, tudo bem? O primeiro deles que nós temos é o microbit, tá? O microbit aí é uma tecnologia que ela vem sendo presente tanto por ela própria, né, na sua individualidade, como também fazendo presente em outras soluções do nosso ecossistema. Ela é bem pareável, por assim dizer, e receptiva a tecnologias que se complementam a ela. E pode-se dizer que é um microcomputador, pessoal, é um microcontrolador também. E aqui a gente passa por um universo de possibilidades. É uma boa forma de conseguir introduzir a lógica de programação, já trabalhar ali a linguagem em blocos com os meus alunos e avançar, por exemplo, para conceitos a nível de Java, ou até mesmo Python. Né? Eu ainda não me arrisco nesse nível, mas estou aí nos blocos e feliz estando ali. Mas quem quiser ir para frente, fica à vontade. Né? O microbit foi desenvolvido pela BBC, a emissora de rádio e televisão do Reino Unido, uma das principais, né? E foi trabalhado alguns anos atrás nas escolas, ali, principalmente para alunos de 7º e 8º anos. E a recepção foi muito bacana. Entre vários dados, os alunos se sentiram realmente muito mais próximos
dessas áreas relacionadas à ciência da computação, né? Até mesmo a questão da participação das meninas nessa área da programação se tornou muito mais evidente. E com isso, a gente trouxe o Microbit para o Brasil também, né? Ele está presente em várias localidades hoje do nosso país, estando presente junto a outras tecnologias também. E a ideia realmente dele é realmente tornar muito acessível essa experiência de programar, de trabalhar com a robótica. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um exemplo de programação para vocês, tá? Com ele. Mas a ideia é realmente pequenininho, mas extremamente potente aqui. E as possibilidades são praticamente infinitas, né? Acho que a gente não chegou ainda em dizer esse é o limite do Microbit hoje. Não chegou. Certo? Vamos dar sequência então falando primeiramente de Microbit e agora sobre TiVi. O TiVi, ele surge para trazer ainda mais possibilidades para o Microbit, tá, pessoal? Essa solução ela foi pensada e foi estruturada para trazer uma experiência de programação com o Microbit, mas também alinhada com toda uma parte de mecânica, de robótica, toda uma parte de estrutura pensada e desenvolvida justamente para a sala de aula. Então, ele é feito com materiais de fácil conexão, que vai desenvolver muitas habilidades nos alunos, seja na parte de interpretação, seja na parte de criação, seja habilidade motora, além do raciocínio lógico, capacidade de resolver os problemas. Por quê? Porque a proposta dele é justamente trazer questões do cotidiano, da sociedade em que a gente vive, né? Então, a gente vai trazer, por exemplo, aspectos com relação a helicóptero, a gente vai trazer torres, trazer carrinhos, experiências com sensores. Por quê? Porque é o cotidiano dos nossos estudantes e nosso. Ou seja, a gente acaba trazendo a parte de fora da escola para dentro. E assim os alunos conseguem desenvolver todas essas habilidades, tá? E o que é interessante é que ele utiliza porcas, ferramentas, arruelas, engrenagens, são diversos materiais e diversos componentes que os alunos sempre estão imersos. Porque quem nunca viu alguém brincando com uma ferramentinha? Quem nunca se interessou em entender como é que funciona uma porca, uma arruela, uma engrenagem? E é basicamente essa proposta alinhada com uma proposta pedagógica e educacional muito bem fundamentada e preparada para a sala de aula. Exatamente. A gente vai, novamente falando rapidamente, que a gente vai mostrar para vocês na sequência aqui alguns materiais que estão separados na mesa, tá? Então a gente vai dar um geral agora com esses slides aqui, mas vão poder conhecer alguns do que nós separamos aqui para vocês. E o próximo nessa linha, né, o Microbit está bem presente, ele se faz presente não só por si próprio, como também no TiVi, como também no Inventura. A gente até teve um webinar hoje mais cedo falando sobre ele, imagino que alguns de vocês aqui, eu vejo que alguns nomes também apareceram por lá, né? O Inventura, pessoal, é um programa de educação 4.0, né? Ele segue principalmente os pilares da cultura maker, aprendizagem por projetos, criatividade e inovação, resolução de problemas, pensamento computacional, que são essas áreas hoje relacionadas às necessidades do século XXI. Né? Então, o Inventura, ele não só introduz a programação para o aluno, fazendo uso do Microbit, a plaquinha vem junto com o livro, mas ele segue uma sequência de 24 atividades progressivas, em que ele traz alguns conceitos iniciais, trabalhando ali o que é uma linguagem de blocos, qual que é a ideia de passar uma programação para o Microbit, porque eu entendo que o meu Microbit é um computador, o que são as entradas de um computador também, vai trazendo esses conceitos, os alunos vão desenvolvendo atividades ali relacionadas a problemas do mundo real, certo? Então, até chegar nas últimas atividades, em que o aluno vai desenvolver um protótipo de um projeto, ok? Então, com tudo que ele aprendeu, ele vai ali desenvolvendo, e é bacana porque o Inventura, ele não só vem com o Microbit, mas ele vem com outros componentes, por exemplo, fios com garra de jacaré aqui, por exemplo, que eu vou mostrar para vocês já já. O Explorador, que é o segundo livro, é um programa com 4 unidades, tá? O Explorador é o segundo, o Legendário é o terceiro e o Mestre é o quarto. O Explorador, por exemplo, a parte de trás do material vem um monte de componentes que podem se juntar ali ao Microbit, né? Ele se faz muito presente hoje
de âmbito nacional também, tanto escolas públicas como privadas. Hoje, a exemplo, nós temos aí alguns municípios como Lagoa Santa e Governador Valadares, que fazem uso desse material na rede municipal, e é um projeto de grande, vamos assim dizer, orgulho, né? Todos são, mas esse aí realmente ele vem crescendo, ele vem trazendo aí a prática da educação 4.0 de forma muito acessível, divertida e significativa para os estudantes, beleza? E dando sequência aqui então, caso vocês tenham alguma pergunta do que a gente está comentando aqui, fique à vontade para ir mandando no chat. Mas o próximo que nós temos também, que vai nessa corrente aí relacionada à pegada do STEAM, né, que também está presente no Microbit, no TIRI, no próprio Inventura, nós temos o Pense Mais. O Pense Mais já nasceu há alguns anos atrás aqui no Educacional. O nome dele inicialmente vinha numa corrente de pense matemática, né, que era colocar em prática o nosso pensamento matemático, de sair daquela zona só do papel ali de fazer o cálculo e criar coisas, né, que tragam ali um processo mais significativo e que fizesse mais sentido para os alunos. Hoje, o Pense vem de encontro, né, com essa questão da prática matemática, do pensamento matemático, alinhado ao STEAM, né? Então, não só a matemática, como a gente encontra dinâmicas na plataforma que vão de encontro com artes, engenharia, tecnologia, STEAM, falei STEAM ao contrário agora. Mas falou. E a ideia é que ele realmente transforme, né, esse processo de aprendizagem e tornando muito mais encantador e divertida a experiência dos alunos. Hoje o Pense está desde ali dos anos finais da educação infantil, tá? É o pré, mais ou menos ali 4 ou 5 anos de idade dos alunos, vai até o 9º ano, com dinâmicas bem amplas, e é legal porque aqui no caso a robótica se faz presente de acordo com o STEAM. Então a robótica não é o pilar principal dentro do Pense, mas ela se encontra com outras questões relacionadas ao STEAM, né? A gente trabalha, dependendo da faixa etária ali e a composição que as escolas têm. Algumas recebem Lego, por exemplo, recebem Microbit também para fazer dinâmicas. Então é uma outra solução nossa aqui dentro do portfólio que vem de encontro com essa questão também da robótica, certo? Lego Education. E claro, vocês vão ver... O famoso, aquele que, quer dizer, ninguém sabe quem que é, né? Tipo, sabe. Nunca ouviu falar disso. Mas vocês vão ver que a gente sempre vai falar sobre STEAM, né? A gente já falou em todos os produtos que a gente comentou, e a Lego não é diferente. A Lego também se preocupa com o desenvolvimento dessas habilidades, e eles trazem uma infinidade de opções para que seja desenvolvida essas habilidades de forma correta em sala de aula. Então, vocês vão ver que essas experiências elas são pensadas de uma forma adequada para cada segmento, para cada habilidade já desenvolvida nos alunos e visando desenvolver mais. Então, vocês vão perceber que os alunos eles são sempre instigados a serem mais investigativos, para que eles se expressem melhor as suas ideias, ou seja, eles são desenvolvidos ou eles são instruídos a desenvolver uma infinidade de habilidades que a gente nem para pensar. A gente costuma e a gente não pode deixar passar de trabalhar a questão de que o brincar é um dos pilares da Lego Education, né? Mas não é o brincar por brincar, é o brincar aprendendo ou aprender brincando. Então os alunos e nós mesmos, né, William, a gente sempre se diverte, você acaba nem percebendo as habilidades que você está desenvolvendo. Então vocês vão perceber que quando a gente for falar de cada produto, eu quero que vocês imaginem, quem não tiver em mãos, que pelo menos imagine as crianças e vocês... Milena, você ligou no microfone, quer perguntar alguma coisa? Acho que foi engano. Sem problema, tá? Sem Acontece. problema. Só para vocês, então, imaginarem e se colocarem no lugar dos alunos, quando vocês estiverem visualizando e conhecendo cada uma dessas soluções. Tá bom? Isso aí. Temos uma pergunta aqui no chat, deixa eu ver aqui. Vamos ver. O que eles perguntaram para a gente. É sobre capacitação. Hoje, como está a capacitação dos professores para a aplicação dessas tecnologias? Pois, às vezes, é apresentado muita tecnologia e não temos professores capacitados, principalmente pelo fato dos cursos serem caros. Totalmente.
aqui no ecossistema, pelo menos a gente preza muito a questão de formação, né? Então, a gente sempre fala que quando uma escola entra com a gente, em qualquer um desses produtos que a gente passou ali antes, tá? Microbit, Inventura, o Lego, o Tibi, a questão da formação, ela se faz muito presente, tá? Então, ela tem que ser aplicada, a gente faz as formações, inclusive, personalizadas, até mesmo a faixa etária. No caso do Lego, que é um kit aí que tá presente até a nível de faculdade, universidade também, né? A gente tem ali os parâmetros específicos para trabalhar desde a educação infantil até esses anos finais. Então, sim, José, a capacitação ela é contínua. A gente vai falar, inclusive, daqui a pouco sobre embaixadores da inovação, sim, que é um espaço que basicamente que os professores tiram a certificação internacional da Lego Education, que nós que promovemos aqui pelo Educacional Ecossistema. E além desses momentos, tá? Eu não sei se você já participou de outros momentos webinários nossos, mas ao longo do ano todo a gente promove conteúdos para as escolas, né? Sim, ano passado, por exemplo, a gente fez vários webinários na Jornada Embaixadores da Inovação. Todos esses conteúdos estão no YouTube, inclusive. Todo mês tinha webinar, roda de conversa, trazendo justamente isso e de forma totalmente gratuita. Esses webinários, momentos que a gente traz aí aberto para a comunidade de professores, ok? Mas, realmente, concordo plenamente, a questão da formação, ela se faz presente, não basta simplesmente você pôr um produto na escola e boa sorte, a gente se vê, tá? Professor, com licença, está escutando? Pode falar. Eu sei que eu fiz a pergunta. O questionamento é o seguinte, porque eu já trabalho há muito tempo com tecnologia. Eu sou licenciado de matemática, tenho formação em automação industrial, eu sou tecnólogo em automação industrial e dá curso de engenharia elétrica, eu sou da UNB. Da cidade do Brasil. Então, o que nós vemos é o seguinte aqui no nosso ambiente, é que o pessoal corre muito para o ambiente do Arduino, porque é um ambiente, além de ser bem instrucional, mais fácil de você ter mais acesso aos componentes, é mais barato, é mais fácil de ser aplicado nas escolas. Claro que nós estamos vendo aqui que esses outros kits, esses outros componentes que vocês apresentam, claro, são muito melhor de você apresentar para os alunos, mas aí a gente esbarra nessa grande questão, a questão dos custos são caros, os equipamentos muito mais caros ainda, e às vezes é a barreira que nós temos. A gente quer o melhor para os nossos alunos, a gente quer aplicar metodologias exatamente as que são as metodologias que eu estudei muito a parte exata. Quando eu estou estudando agora pedagogia, estou vendo a questão de metodologias ativas, que são muito importantes, você colocar o aluno no centro de todo, ele fazer o seu próprio conhecimento, ele trocar com a gente também muito, né? A gente tem que hoje, apesar de alguns professores ser contra, como eu até fiz uma pergunta também no webinar, sobre a questão de você colocar, por exemplo, você vai fazer metodologia ativa, você tem que sempre usar tecnologia? Não, você pode usar uma coisa que você usa no seu dia a dia, não necessariamente você usar a tecnologia, certo? Então, é o que a gente vê, que eu já vi escolas aqui em Brasília, os caras apresentaram um livro muito bonito, com muita ilustração, os equipamentos, e o professor lá da UNB escreveu o filho dele, e com 2 meses encerraram o curso, não teve ninguém mais para poder dar andamento ao curso. Aconteceu isso, ele me deu até o livro, mostrou. Os livros são livros mesmo que figuras, tal, muito, sabe, muita propaganda, mas não foi em frente. Com 2 meses pararam e o investimento foi alto. Ele falando, rapaz, foi um absurdo de cara esse livro que eu gastei e não terminaram o curso, certo? Mas isso é sempre pensado, pelo menos aqui no educacional, quando a gente vai para a sala de aula, ou quando a gente leva uma solução dessa para a sala de aula, existe toda uma proposta de formação muito bem pensada e adequada para quem vai receber essa solução lá na outra ponta. Porque, como o Willy destacou, a gente não pode chegar e colocar essa solução numa escola e não saber se tem recursos para que venha a ser aplicada, né? Então, como eu falei lá no início, a educação no Brasil, ela é muito diferente de lugar para lugar. Então, a gente sempre tem que pensar nisso. Essa questão que você levantou é muito importante de se pensar e é muito bom destacar. Totalmente. É aquelas múltiplas realidades, no final das contas, né? Seria lindo
Se toda escola tivesse TIB, Lego Education, Pense em Ventura, a gente sabe que são N desafios, né, com relação a essa questão. E assim, é sempre uma questão, ok, como que eu consigo trazer? Né? A gente vê ali o caso da professora Débora, que foi isso, né? Ok, a gente não tem aqui as condições ou o investimento ali para trazer esse equipamento, essa ferramenta, mas foi um trabalho primoroso de qualquer forma, né? Então, às vezes, a própria metodologia, a tecnologia, ela tem que ser o todo, né? A própria, para quem tiver interesse, dando um parênteses aqui, amanhã a gente vai falar sobre a metodologia dos 5Es. E que ela prevê o quê, basicamente? Né? Que você não tem que já chegar na sala de aula, alunos, vamos lá, abre a caixa aqui, vamos separar os kits aqui, as peças. Existe um processo anterior a isso também, né? Então, é bem bacana esse ponto, mas, José, concordo totalmente com você, tá? Eu e o Adrian somos professores também, então a gente vê totalmente essa realidade que você trouxe aí, é um ponto crítico que vale a gente discutir, e não só discutir, como colocá-la em prática, né? Com a nossa comunidade de educadores aí a nível nacional e os responsáveis pela questão de colocar a coisa lá na ponta, né? De cobrar isso, de realmente, na esfera pública principalmente, né? De trazer essa necessidade, olha, essa é a realidade, a gente precisa disso. É uma questão aí de parceria e de N formas que a gente pode se ajudar, certo? Temos um comentário ali também. Quer ler? Pode ler, por gentileza, porque eu tô... O Rogério destacou que ele é de uma ONG em São Paulo, que trabalha com crianças de 6 a 15 anos, e que a gente perguntou se a gente tem algum projeto com ONGs. Ele atualmente trabalha com kits de robótica Lego, o EV3 e o Spark, e participam da FLL. E ano passado inauguraram o Laboratório Maker. Então, Rogério, a gente trabalha assim, a gente não necessariamente com ONGs, né? Mas nós temos no Instituto Positivo, se você conseguir acompanhar lá, editais e vários processos de doação, ou seja, você pode se candidatar, a instituição pode se candidatar cumprindo os requisitos a receber algum tipo de material, sim, tá? E que bacana que você participou da FLL, né, da First Lego League, que eu vou falar daqui a pouco. Se você quiser abrir seu microfone, puder, e contar um pouquinho como é que foi a experiência, levando essa robótica educacional para fora da sala de aula, seria muito interessante, tá? Se você puder, abrir, senão não tem problema. Livre, espontânea pressão, brincadeira. Eu já vou falar sobre a FLL aqui, então, se você puder falar, vamos ver. Vamos aguardar só um pouquinho. Tranquilo. Acho que a gente pode dar sequência, ele está digitando ali para a gente, beleza, às vezes então, sem microfone. Né? Como eu falei, né? Um dos principais pontos de destaque da robótica educacional hoje é a First Lego League, que é uma parceria entre a First, que é uma organização sem fins lucrativos, e a Lego, em nível mundial. É uma participação, uma proposta que visa trazer desafios a serem cumpridos, recursos a serem desenvolvidos e diversas habilidades a serem trabalhadas em nível mundial. Aqui no Brasil, nós temos a Educacional como uma das principais mantenedoras da FLL, assim como o SESI. Então, a gente já falou da robótica em sala de aula, a gente já falou a respeito das propostas e das soluções. E aqui a gente trouxe, pelo menos, uma das possibilidades que vocês têm para ir além da sala de aula, né? A First Lego League, ela acontece anualmente. Então, todo ano tem uma temática diferente e ela acontece em 3 estágios diferentes. Ou seja, primeiro é a FLL, ou a First Lego League Discover, que é para as idades de 4 a 6 anos. A First Lego League Explore, de 6 a 10 anos. E a First Lego League Challenge, que é de 9 a 16 anos. Ou seja, nós percebemos que, como o Willy falou, a Lego e a First, nesse quesito, atendem uma ampla gama de estudantes de diversos níveis de habilidades e conhecimentos. Então, o que é preciso, o que é interessante de destacar é que os alunos eles precisam desenvolver uma proposta de trabalho, eles precisam desenvolver um robô, né? Eles precisam desenvolver todo um trabalho em equipe. Por quê? Porque a First Lego League, a forma de avaliação, ela é dividida em 4 pilares.
Primeiro é o projeto de inovação, onde os alunos eles vão ter que cumprir um desafio a cada temporada com matemática. Também tem o design do robô, onde os alunos precisam desenvolver e depois, na hora do evento, explicar as escolhas deles, o que eles pretendiam fazer e se eles conseguiram ou não. Então, é muito importante isso porque tem um processo de conhecimento do próprio trabalho. Também tem o desafio do robô, que é onde tudo que eles projetaram passa a ser aplicado dentro de um circuito de desafios. Então, esses três, eles são pilares muito importantes, porque eles trazem uma parte mais teórica e prática ao mesmo tempo. Mas eles também são desenvolvidos, orientados a desenvolver diversas habilidades dentro do Core Values, que é basicamente todas aquelas que estão em tópicos ali do lado, é o que eles precisam desenvolver. Por quê? Porque eles precisam descobrir algo novo. Eles precisam levar inovação aos projetos. Eles precisam levar em consideração a inclusão. O que eles fazem tem que ter impacto, ou pelo menos deve ter, né? Eles precisam buscar impactar de alguma forma. Eles precisam desenvolver o trabalho em equipe. Mas, além de tudo isso, eles ainda precisam se divertir. Então, se vocês tiverem a oportunidade, ou se vocês tiverem interesse, busquem, seja presencialmente nos eventos, seja acompanhando nos sites da FLL, seja no YouTube ou em diversas comunidades, vocês vão encontrar vídeos e materiais que levam um pouco dessa experiência para vocês, tá bom? Só para passar, antes da gente voltar ali para o Rogério, se você puder passar. O programa ele tem uma temática diferente anualmente, né? Então, sempre é uma temática diferente do ano anterior, que visa trazer novos desafios. Então, eles vão vivenciar um processo criativo muito grande. Por quê? Porque é eles que vão liderar isso, é eles que vão desenvolver, mas eles vão trabalhar em conjunto com um técnico, né? Abriram uma mesa da First Level League lá, pessoal, certo? Né? Então, aquele de lá é onde acontece o desafio do robô. E não consigo identificar qual que é a que está montada, mas esse ano, a temporada vigente é a Super Powered, que vai trazer todos os elementos voltados para a energia, que está montada lá mesmo. É o Rogério ali que abriu a câmera, né? Então, assim, é um pouquinho do que vocês vão ver. Vocês podem identificar no slide e também no vídeo do Rogério, que os alunos eles vão cumprir uma série de desafios dentro daquela mesa, cada ano com temática diferente. Como eu falei, esse ano foi a questão da energia, ano passado foi a Cargo Connect, que foi voltada para a logística. Então, todo ano, eles trazem algum tema diferente a ser desenvolvido pelos alunos com o projeto de iniciação científica, com a parte da mão na massa, utilizando os conjuntos Lego, né? Então, é muito importante isso, que é um pouco da robótica educacional fora da sala de aula. Mas, ainda assim, não é longe da educação, tá bom? Como o Rogério destacou ali, vamos ver, na antiga ONG participava do Bloco a Bloco, participou ano passado, online, ano passado foi online, mas esse ano já está voltando, né? Então, vocês podem acompanhar aí, em cada estado acontece em uma data diferente, então, de acordo com a localidade de vocês podem consultar quando que vai acontecer e onde, tá? E ali vai ser, onde o Rogério de 9 a 16 anos, no fim de fevereiro, né? Isso mesmo. E no ano passado, da Cargo Connect, teriam que levar as cargas de diversas, de um lado ao outro. Isso mesmo. Vocês ficaram em 13º lugar, parabéns, hein? É muito bacana e muito gratificante. Só para contar para vocês, eu sou fruto da FLL. Eu participei em 2013 e 2014, na segunda e na terceira competição que vocês veem ali no slide, então a Nature Sphere e a World Class, e na Trash Track, ali a quarta, eu participei como juiz. Então, hoje, tudo que eu faço aqui é o que eu desenvolvi lá no meu ensino médio, levando a robótica educacional, né, para a sala de aula e vivenciando o outro lado também. Tá bom, pessoal? Então, qualquer coisa, quem quiser conversar um pouquinho, estamos aí, né? Isso aí. FLL é forte aqui dentro.
Isso aí. Dando sequência nessa questão da Lego também, a gente comentou um pouquinho sobre a formação. Nós temos um programa, tá, o Embaixadores da Inovação, aqui dentro do Educacional, onde nós reunimos anualmente professores em um lugar, professores do país todo, tá? Eles ficam alguns dias com a gente fazendo aí diversas atividades que permitem que esses professores eles conquistem a certificação internacional da Lego Education. Esse certificado é da pessoa, então é muito importante, né? Ele leva o nome dela e torna esse profissional referência, né, em sua comunidade, não só em sua escola, mas com relação às metodologias e o conhecimento de um determinado conjunto, né? Hoje você pode tirar a certificação desde ali dos conjuntos que são trabalhados para a educação infantil até os anos finais com foco na robótica. Né? Sem dúvida. Então a gente vai mostrar rapidamente para vocês um vídeo, 3 minutinhos também, tratando sobre ali basicamente como que foi a edição, a última que nós fizemos, que foi em outubro, né, que a gente fez de 2022. E para esse ano já está programado para estar acontecendo também, mas para vocês terem uma ideia de como que é organizado, vou compartilhar aqui no chat para vocês, tá bom? Quem tiver a oportunidade, participe, que o Embaixadores é uma das ações fantásticas nesse sentido e nessa busca pelo desenvolvimento da robótica educacional, tá bom? Isso aí, vamos lá, play, e a gente já volta aqui com vocês. Eu esqueci de compartilhar o som, gente. Aqueles, não é falha técnica, né? O famigerado, esqueci mesmo. Arrumando aqui, pessoal, calma lá. Eles entendem, tranquilo, né? Não, faz O parte. tanto de coisa que a gente já viveu na sala de aula aí, né, com as tecnologias, então, tranquilo. Agora vai ter som, tá? Espero que tenha.
Muito bem, esse é o Embaixadores da Inovação, pessoal. Então, como eu comentei, nós fazemos a questão da certificação internacional da Lego Education por ele. As pessoas que vocês viram ali no vídeo são professores do país todo, tá? Que tiveram a oportunidade de participar. Para quem quiser saber mais sobre esse programa, como funciona e tudo mais, no final do nosso webinar, eu vou estar disponibilizando um certificado, um formulário de lista de presença que posteriormente vai dar direito ao certificado de participação de vocês nesse webinar. E lá tem um espacinho para comentário. Quero saber mais sobre a questão ali do Embaixadores, ou de Lego, ou de TIB, ou de Microbit, pense mais. Fiquem à vontade para falar lá com a gente, tá bom? Daí que a gente consegue fazer contato pontualmente com vocês sobre esse assunto. Deixa eu voltar aqui para minha tela, então. A última questão da robótica que a gente tem para falar aqui com vocês, eu não vou entrar muito em detalhes porque suítes pedagógicas levam um tempinho mais considerado para a gente tocar aqui, na verdade todas, mas o conjunto da suíte, a gente vai ter um webinar agora na sexta-feira, falando só sobre ele, tá? Mas a suítes, pessoal, é uma proposta, a proposta mais inovadora que a gente vem trazendo hoje para o mercado aqui, aqui dentro do educacional. É o nosso foco, tá? Hoje para as escolas, aí, a âmbito nacional também. E a suítes atende basicamente aquilo que está ali, atende às necessidades da instituição. Então, é bacana porque entre as principais possibilidades a gente pode ver o eixo de língua portuguesa, matemática e STEAM. E a suítes vai organizar um ecossistema de edtechs na sua escola que atenda às dores ali. Então, hoje, no ensino fundamental 1, a defasagem da minha escola é na área de escrita e leitura. A suítes consegue se organizar de uma forma a ter dentro da sua escola edtechs que vão resolver essa situação específica para vocês de forma flexível. Isso garante que eu quero trabalhar 6 meses com uma edtech, vou ver os resultados ali de dados, de engajamento dos alunos, e se eu quiser mudar, eu posso trocar dentro de um único contrato. E a robótica, ela está presente nas suítes também. Então, nós temos ali o eixo do STEAM, que um dos pilares é a robótica, né? Então, tudo isso que vocês viram anteriormente está presente nas suítes pedagógicas também. Então, é bacana, né, que a escola, além dentro dessa condição das suítes, eu quero atender hoje alguma questão relacionada à robótica. O foco é a robótica na minha escola. Junto com uma curadoria dos nossos especialistas, entender exatamente qual a necessidade da escola de vocês, a gente constrói um pacote personalizado ali de soluções educacionais vinculadas a essa questão da robótica. Se vocês quiserem saber mais sobre suítes pedagógicas, vocês podem procurar a gente diretamente ou participar do webinar de sexta-feira que vai dar encerramento à maratona, tá? Então, na sexta-feira, às 15 horas, tá no mesmo horário que essa aqui, vocês vão ter a oportunidade de conhecer aí mais a fundo, por 1h30, o que são as suítes pedagógicas, beleza? Perguntas gerais que vocês tenham do que a gente mostrou até então? Tudo certinho aí? Algum comentário à parte que vocês queiram trazer pra gente? Tem alguém escrevendo ali. Caso perguntem, tá, o webinar vai até 4h30, tá? É o ponto ali que vai ficar. Temos uma pergunta, você quer mandar no chat, mandar no microfone pra gente? A gente espera que sem problemas. Enquanto isso, eu vou deixar... Oi, tudo bem? Opa, oi, pode falar, oi. Tudo bem, meu nome é Claudio Miro, eu falo do Rio Grande do Sul, de Horizontina. Eu trabalho no Sebrae aqui na região noroeste, em políticas públicas, e a minha pergunta é se você já tem uma parceria no Rio Grande do Sul ou com algumas escolas de alguns municípios com esta metodologia. Você se refere à robótica geral? Isso. De tudo que a gente viu aqui, que na verdade os conteúdos que a gente viu desde o Lego Education, como também eu tive, né, que foi o inicial que tu mostrou, e o Microbit. Uma que dá para destacar, que é uma das referências de robótica, seria Gravataí, né? Gravataí está desenvolvendo um grande polo de robótica lá, então é uma das principais, mas nós temos diversos outras atuações privadas, exatamente. Exatamente. É difícil dizer, né, um por um,
mundo, mas o educacional atua no Brasil inteiro. Então, sim, no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, em qualquer lugar do Brasil, a gente vai estar atuando. Manaus, Acre, ali tudo. Legal. Eu conheço Gravataí, especificamente com o Sebrae no Rio Grande do Sul, vocês não têm nenhuma parceria ainda, né? Certo? Eu não tenho a informação diretamente de do dizer... Sebrae, não tenho conhecimento. Não. Mas o que você pode fazer, ali naquele formulário que a gente vai disponibilizar aqui no encerramento, traz esse ponto para a gente, tá? Que eu consigo, daí aqui a gente consegue direcionar, e até caso você queira ter uma conversa mais a fundo, caso essa parceria não tenha, né? Como que poderiam ser os caminhos para isso acontecer no futuro próximo. Beleza? Tranquilo. Beleza, eu uso o formulário daí. Obrigado. O formulário vai ter um espaço para perguntas e comentários. E o pessoal tá mandando ali várias coisas para a gente referente a editais, parcerias e tal, das outras edições também. Mas Gravataí vem sendo a nossa referência mais recente, né? Eles começaram ali no finalzinho do ano, fizeram um evento de lançamento ali dos kits. São kits desde a educação infantil até ali dos anos finais do fundamental. Então, tá bem bacana lá o projeto deles, se tiver a oportunidade de conhecer. O pessoal lá tá montando muita coisa para esse ano agora. E além do formulário, você também pode entrar em contato com os canais do Educacional, né? São vários aí que você pode localizar. A gente pode disponibilizar também sem problema nenhum, tá? Exatamente. Mas não deixe de buscar esse tipo de informação aí, não, né? Sempre é bom correr atrás e sempre é bom saber e ampliar isso, né? Todas as oportunidades são bem-vindas. Aí agora, vamos para as exposições, então, nesses próximos 30 minutos com o pessoal. Eu vou chegar mais perto de vocês, na verdade, aqui porque o meu kit, especificamente, ele é menor comparado a tudo isso aqui. Tá? A gente vai começar, a gente separou 3 coisas para vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre Microbit, sobre Lego Education e TV, tá? Trazer alguns conjuntos, soluções aqui. E a começar pelo Microbit, tá? Para mostrar aqui rapidamente na tela para vocês. Essa que é a placa de programação, tá bom? Ela é composta de diversas, vamos assim dizer, ferramentas, né? Eu tenho, por exemplo, as entradas, que são os botões A e B, que eu posso programar e realizar determinadas programações neles. É bacana também, porque aqui, pessoal, nessa área do meio, nós temos LEDs 5x5. Então, a programação que é executada, ela acontece nessa área que vocês estão vendo aqui de LEDs, que são esses pontinhos, tá? Então, eles acendem e eu posso criar figuras, comportamentos ali, diferentes situações para trabalhar com a minha placa. Eu vou apresentar um exemplo de uma programação que eu fiz aqui para vocês conhecerem, tá? Essa área de baixo aqui do Microbit é uma área de cobre, tá? O cobre, ele é um bom condutor. Imagina aí o pessoal da física ou quem gosta dessas curiosidades aí sobre... enfim, dessa parte mais das ciências aí, mas mais voltado para a física, temos ali objetos que são condutores e isolantes, tá? Alguém consegue me dar um exemplo de um objeto que seja isolante? Eu dei um exemplo já do cobre, que é um bom condutor, né? Vocês conseguem me passar aqui no chat um exemplo de um objeto que seja isolante, na verdade? Só para a gente comparar e vocês trazerem para a gente. Borracha. Todo mundo é fã de borracha? Que isso? Os 3. Veio o José aqui no áudio, Rogério, Lauênia também. Borracha, ok, pessoal? Borracha é um isolante, tá? Muito bom. Vidro também, bacana. E o que é legal? Mica, né? Sim, exatamente. E a gente consegue, com o Microbit, trabalhar aqui numa condição de trabalhar com ele, por exemplo, como sendo um medidor para identificar para a gente ali se um determinado objeto ele é ou não um condutor de eletricidade ou se ele é isolante, tá? Para isso, o que eu montei aqui de programação? Eu programei essa área de baixo aqui do Microbit, tá? Eu vou conectar nessa área de baixo 2 fios com essa garra de jacaré, tá bom? Esses fios, eles vêm no conjunto, no primeiro volume do Inventura, tá? Que é o livro Desbravador. Então, consegue pegar o livro para mostrar de perto para eles? Então, aqui na parte de trás, vou pegar aqui na parte de trás do livro, vem 4 fios, né? E eu vou usar como referência aqui para mostrar e o Microbit aqui. Essa experiência para vocês. Exatamente, o Microbit vem aqui no topo, né? Então, eu conectei 2 fios com ponta de jacaré. Eles estão aqui separados nesse momento, mas a gente vai fazer a seguinte experiência primeiro.
Antes da gente trabalhar com o nosso instrumento, que é para ver se um determinado objeto ou um corpo ali, ele é ou não um bom condutor de eletricidade, a gente tem que entender o que são circuitos abertos e circuitos fechados. Nessa situação aqui, ó, mostrando para vocês, o que eu programei. Se o circuito estiver aberto, o meu microbit vai dar uma carinha triste. Por que o meu circuito está aberto? Aqui, alguém consegue explicar por que o microbit está sinalizando que o circuito está aberto e não fechado? Uma circulação, literalmente, na placa. Exatamente. Olha só, a corrente está saindo aqui do ponto 0, tá? Aqui dos pinos, e ela é interrompida aqui, ó, não tem nada que conecte um com o outro. Então, por isso, a corrente não está circulando, logicamente ela está aberta. Então, o que eu posso fazer? Se eu conectar os dois fios agora, tá? Deixa eu tentar mostrar para vocês. Eles estão aqui abertos. Vamos fechar o circuito. Agora, fechando o circuito... Opa, deixa eu prender aqui. Olha que legal. Carinha feliz. Isso significa que eu fechei o circuito aqui da corrente. Então, temos circuitos abertos e circuitos fechados. E objetos, tá? Eles podem fechar um circuito para a gente. Esses objetos são os condutores. Então, se eu tenho um isolante ali no meio do caminho, tá? Se eu conectasse esses fios aqui numa borracha, por exemplo, ia ter uma carinha triste, tá? Porque não estaria ali passando corrente, ela seria interrompida. Agora, me digam uma coisa. O corpo humano, pessoal, vocês acham que ele é isolante ou ele é um bom condutor de eletricidade? Qual que é a opinião de vocês? Depende do estado do corpo, né? Está muito molhado, seco, né? Bom condutor, certo? Vamos testar? Olha o que eu vou fazer aqui. Consegue segurar a bateria aqui para mim? Só para eu conseguir. Segurei como referência. Ótimo. Então, vou chegar um pouco mais perto, pessoal. Olha só que bacana. Aqui o circuito está aberto, né? Porque os fios estão soltos. E se eu colocar minha mão em um, e se eu colocar minha mão em outro? Perceberam? Ou seja, eu, Willy Pereira da Silva, sou um bom condutor de eletricidade. Né? Isso tem a ver por conta, enfim, tem a questão de porcentagem de água no nosso corpo e tudo mais. Isso faz com que nós sejamos bons condutores também, né? Se eu soltar, carinha triste. Isso aqui é bacana porque a partir disso, né, ali no livro do Inventura, isso aqui é uma das atividades do material, os alunos têm que fazer experiências em toda a sala de aula ali, respeitando, claro, não vai colocar isso aqui em alguns lugares que pode ter ali da curta, alguma coisa assim, né? Mas é bacana que a gente comece a trabalhar o conceito. Olha que legal, ao invés de simplesmente eu lá explicar no quadro, na lousa, isso aqui é circuito aberto, isso aqui é circuito fechado, isso daqui são objetos isolantes, os outros aqui são bons condutores, eu posso fazer uma experiência. Né? Então, isso aqui é uma das possibilidades. A gente tem sensor de temperatura, sensor de luminosidade, tem a questão de saída de som também na placa, a versão AV2, né, que é a mais recente, vem com essa possibilidade. Oi? Giroscópio também, acelerômetro. Tem a questão aqui, eu posso programar até a marca do meu microbit, tá? Aqui, ó, a logo dele é touch, né? Então eu posso programar também essa partezinha para vocês. Esse é um dos exemplos, né? Geralmente o microbit agora, aí o Adrian vai mostrar para vocês de que outras formas que ele pode aparecer, como por exemplo, no TIG, né? Isso aí. Então, vocês já viram como funciona o microbit, né? Tiveram a pontinha do iceberg, conseguiram visualizar. Lá na ponta mesmo, tá? Bem a pontinha, tá? Então, quando vocês tiverem oportunidade, busquem mais informações, porque é uma ferramenta fantástica do ponto de vista educacional e de diversão também, porque a gente se diverte bastante, né? Mas, falando sobre uma outra solução, que é o TIV, vocês lembram que eu falei a respeito das possibilidades que a gente acaba ampliando, né? Então, quando a gente traz elementos de construção, elementos de fixação, elementos móveis, a gente acaba sempre trazendo mais recursos para uma solução que já é extremamente eficiente, né? O TIV, ele surge justamente para suprir e ampliar a robótica educacional dentro de sala de aula de uma forma criativa, de uma forma divertida, tá? Muita gente não sabe... Você segura aqui, William, só por favor.
Tem pecinhas pequenas. Tá, segura aí. Vocês sabem que chave é essa aqui? Conseguem visualizar? Muita gente vai falar que é chave de boca. Você sabe, William? Não. Pessoal, é uma chave combinada, tá? É uma chave combinada. E por que eu gosto de destacar isso? Porque é como uma chave assim, que você pode utilizar para mexer no parafuso do motor de um carro, mexer no parafuso de um móvel ou qualquer outro, que os alunos vão desenvolver as montagens deles e trabalhar com todos esses conceitos de robótica. Por quê? Porque esse conjunto visa trazer porcas, parafusos, que vão trabalhar com todas essas outras ferramentas, tá bom? Então, quando a gente une parafusos, porcas, eixos com a robótica, a gente tem resultados extremamente gratificantes e extremamente importantes no desenvolvimento dos alunos, tá? Então, aqui, ó, só para vocês verem um parafuso, tá? Ele é bitola 10, então você pode até comprar a chave em material de construção, parafusos novos em material de construção, tá bom? Não que precise, tá bom? Então, é só uma curiosidade. Aqui na minha mão tem uma engrenagem, a gente trabalha com engrenagens, cremalheiras e diversas outras opções de transferência de movimento, né? Além de, claro, rodas, essa roda ela pode virar uma polia e isso aqui é borracha, tá? Então, as possibilidades são bem grandes também do ponto de vista de carrinhos, né? É engraçado que, com licença aí, né? A maior dificuldade que a gente faz prototipagem é a questão de a gente integrar a eletrônica com a mecânica, né? Muitas das vezes é um empecilho que às vezes barra muita coisa, né? Exatamente. Aqui, só por curiosidade, uma chave Pito para trabalhar e facilitar justamente nessa junção, né? Ele está perguntando a programação. Depois a gente passa assim... Eu passo o link aqui, tá? Ela tá pronta já, inclusive, Laura. Posso te passar assim no chat. Já que você levantou a questão da junção entre a parte da mecânica e da eletrônica, aqui tem um helicóptero, todos conseguem ver, imagino. E eu vou ligar ele aqui. Então, ele vai fazer essa junção, tá bom? A programação ela acontece no microbit, como vocês conseguem ver aqui na parte de baixo, tá bom? O TIV, ele traz uma solução que é voltada para ampliar as possibilidades do microbit, tendo uma shield ou uma placa de expansão. Então, com o microbit, essa placa de expansão, a gente consegue trazer motores de corrente contínua, servomotor, sensores das mais infinitas possibilidades, que a gente vai acabar trazendo toda essa questão da robótica e fazer essa junção, como foi destacado, da parte da mecânica com a parte eletrônica e, claro, com a programação, tornando, sim, a robótica, né? Então, é bem simples aqui para vocês verem o funcionamento de um motor contínuo alinhado com todas essas peças que eu já falei aqui com vocês. Beleza? Quer destacar alguma coisa, Willy? Eu acho maravilhoso, né? Que o microbit tem essa função também é bem... Enfim, eu fico encantado. Volta pro meu tempo mais aluno, assim, sabe? A gente... Só para mostrar, pessoal, para vocês. Então, esse aqui seria o motor de corrente contínua, tá bom? Ele faz a ligação lá na placa de expansão do microbit. Aqui um servomotor que vai de 0 a 180 graus. Então, você consegue trabalhar com a parte de precisão também, né? Trabalhar a angulação com as crianças, trabalhar toda essa questão de posição e, claro, a programação. Beleza? Isso aí. Falando um pouquinho da programação, né? A gente não pode deixar de falar de Lego. Aqui nessa parte da nossa pequena exposição, a gente trouxe uma das principais ferramentas para o ensino do pensamento computacional, da lógica de programação, né, que a Lego oferece, que seria o Coding Express, ou o Expresso da Programação. Deixa eu só ligar ele aqui. Como funciona? O Coding Express ele visa trazer de uma forma simples todas as características do pensamento computacional. Por quê? Porque de uma forma lúdica, de uma forma até brincadeira, né, utilizando a brincadeira, os alunos eles vão desenvolver o pensamento computacional. Por quê?
porque ele vai ligar o trem e a partir das cores dessas peças, vocês vão ver que são 5 cores aqui e elas visam trazer um tipo de ação que o trem vai trazer, tá bom? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, a plaquinha verde. A hora que o trem passa por cima, ele faz a alteração da direção em que ele segue, tá bom? Com as outras ferramentas, a gente pode trabalhar a questão do parar. Então agora eu vou colocar a ferramenta vermelha aqui, né, a peça vermelha, e ele vai parar aonde eu coloquei, tá bom? Vamos ver? Parou. Então, qual que é a principal ideia desse conjunto? É basicamente trazer esse pensamento de programação, ou seja, eu tenho um circuito a ser percorrido, eu posso fazer ele da forma como eu quiser, ou uma atividade propor, e a partir disso eu posso colocar diversos elementos que vão trazer uma característica do que o trem deve ou não fazer. Então eu posso trabalhar a questão de looping, eu posso trabalhar a questão das condições, eu posso trabalhar com a mudança de caminhos e as possibilidades a serem desenvolvidas pelos alunos de uma forma lúdica e de brincadeira. Então, por exemplo, se eu deixar aqui para ele a peça branquinha aqui, na hora que ele passar pela peça branquinha, ele vai acender a luz, tá? Não sei se vão conseguir ver aí que está longe, mas é a possibilidade dele, tá? Então, a peça amarela ele vai buzinar e a peça azul ele vai parar para abastecer e vai seguir viagem. Vamos ver? Beleza? Parou e vai seguir viagem. A Regina perguntou, esse material vem no TIV? Regina, se você está falando esse aqui já é Lego Education, tá? O trem, no caso. Isso. Tá? Então, são 2 produtos diferentes. Aqui temos o TIV, que foi o do helicóptero, e esse aqui já é o da Lego Education. Isso, são soluções diferentes, tá? Com propostas diferentes. O TIV, ele tem toda aquela estrutura que eu comentei, né? Tendo o microbit como componente, e esse aqui do trem, que é o expresso da programação, ele é da Lego Education. O anterior, aquele do helicóptero, Regina, ele é uma montagem a ser desenvolvida pelo conjunto. É o TIV daí. É o TIV em si, tá? Ele é uma das possibilidades, fomos nós que montamos para fazer essa apresentação para vocês. Então, os alunos, vocês podem desenvolver na escola sim, tá? Com uma infinita possibilidade. Beleza? Ele é bem recente, tá? Mas tem várias informações já sobre ele no site do próprio Educacional também. Ou, caso queira saber mais, lá no formulário você pode sinalizar isso para a gente. Isso mesmo. Então, voltando aqui para os produtos da Lego Education, para a parte de educação infantil, a gente tem o Expresso da Programação, que vai trazer todos esses benefícios que eu já falei e já mostrei para vocês, tá bom? Com relação ao ensino fundamental, anos iniciais, a Lego tem o Spike Essential, que é esse conjunto aqui, tá bom? Muita gente já conhece, muita gente já trabalha com ele, mas é esse conjunto que vai trazer todas as possibilidades da robótica educacional para a sala de aula, tá bom? Então ele vai, além das peças Lego, além de eixos, rodas, engrenagens, ele vai trazer também a parte dos componentes eletrônicos também, tá bom? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Não sei se dá para... Você quer pegar o computador ali? Vou pegar ele. Só um pouquinho. Eu pego aqui. Não, mas aí, né? É que a programação está nesse aqui. Acho que é melhor pegar ele. Tá. Deixa eu só levar o... Então, pessoal, aqui no computador a gente tem uma linguagem de programação por bloco de ícones, tá bom? Então, com ele, os alunos vão programar e, a partir da programação, nós vamos desenvolver uma determinada ação, né? Então, no caso aqui, ele vai girar, vai acender a barrinha de LED ali, a placa de LED, desculpa, e ele vai fazer os movimentos de acordo com a programação, tá bom? Você vê que ele é bem criativo no sentido de colorido, ele tem personagens, dentro do software ele é bem intuitivo, então o ensino da programação é bem facilitado para ele, tá bom? Beleza?
Então, esse é o Spike Essential. E essa aqui, se você puder pegar a caixa do Prime, esse aqui é uma das produções utilizadas, em que foram utilizadas as peças do Spike Prime, tá? O Spike Prime, ele é a solução da Lego Education para o ensino fundamental, anos finais e médio, tá bom? Então, é muito importante que vocês entendam e, se vocês quiserem pesquisar, as possibilidades desse kit são fantásticas também, assim como todos os outros que a gente falou. Mas a proposta é diferente. Por quê? Porque ele visa trazer ações e atividades rápidas, em média até 45, 50 minutos, que é a duração média de uma aula. O aluno já consegue sair programando. Ele faz a montagem e ele consegue sair programando, tá bom? Então, aqui é só um exemplo simples de uma das possibilidades. Deixa eu só ligar aqui para vocês verem. Então, ele já ligou. Deixa eu apoiar na caixa. Pode ser. Só um pouquinho. Não sei se não vai cair. Então, aqui é uma programação simples de um robozinho que dança, né? Claro que a gente pode utilizar isso para N finalidades, fazer N exercícios, por exemplo. Exatamente. A gente pode trazer uma aula, né? De várias maneiras, com várias propostas, tudo de acordo com o que o professor, né? O que a proposta da aula traz. Tá bom, pessoal? Acredito que seja isso, Willi, da minha parte. A gente queria ouvir um pouco de vocês, se vocês quiserem falar, escutar, né? A gente já trouxe, vocês já trouxeram algumas das experiências que vocês têm. Quem quiser falar, está aberto aqui para nós, né? Então... boa tarde. Professor, eu queria... talvez vocês tenham alguma aplicação na área de domótica, de, por exemplo, trabalhar com protótipos assim, de casas inteligentes, porque hoje em dia o aluno gosta de despertar o interesse em coisas que lhe sejam aplicáveis, né? No caso, na casa dele, ele quer chegar em casa, poder ligar uma luz antes de entrar em casa, acionar alguma coisa. Eu saber se você tem algum projeto, alguma coisa. Porque eu já até, inclusive, montei até um kitzinho de uma casa inteligente, que você pegava sensor de temperatura, sensor de presença, acendia a luz pelo Wi-Fi. Então, queria saber se vocês têm alguma coisa sobre isso. Existe sim essas possibilidades, tá? No TIV a gente tem, por exemplo, a proposta de uma casa com alarmes. Por quê? Porque ele tem o sensor de luminosidade. Então, você pode trabalhar, por exemplo, com a hora que uma janela é aberta, por exemplo, né? Supondo uma atividade, ele vai emitir um som, tá bom? Você pode trabalhar isso com o sensor de presença, utilizando o sensor infravermelho, utilizando o sensor ultrassônico também. Então, nós temos infinitas possibilidades a respeito desse assunto, tá? Em mãos agora, para te apresentar, eu não vou ter nada, tá? Mas, sem sombra de dúvida, essas possibilidades são e existem sim, tá? Se eu não me engano, tem uma aula do Spike Essential que trata sobre um alarme luminoso, tá? Então, ele vai emitir um sinal de luz de acordo com alguma sequência de fatores ali, né? Que vão acabar sendo identificados pelos sensores dele. Beleza? Respondi? Perguntaram sobre também aqui. Ok, obrigado. O BrickHill Motion Prime, temos sim, o BrickHill Motion Prime é uma das soluções da Lego, tá? Mas ele não traz a parte dos componentes de robótica, por isso que ele não foi inserido nessa conversa, tá? A única condição ali é no Pense Mais. Isso aí. Mas, assim, para essa conversa, a gente pensou em trazer as soluções e os conjuntos que, além de toda a proposta da Lego Education, que é extremamente importante, também traga essa parte dos componentes eletrônicos, né? Pelo fato da conversa ser sobre a robótica educacional. Mas o BrickHill Motion Prime, ele vai desenvolver, assim como o BrickHill Motion Essential, vai trazer toda a parte do desenvolvimento das habilidades STEAM, né? Vai utilizar, por exemplo, gravidade, equilíbrio, questão de forças e atuação de diversas outras naturezas, né? Mas sem a parte dos componentes eletrônicos, né? Exatamente. Daí, quem tem a condição, tem algumas escolas que têm uma configuração do Pense Mais, que é uma das nossas soluções que a gente apresentou,
que tem uma questão de automação ali do overkill, né? Sim. Que a gente pode trabalhar daí com movimentos e tal, mas é uma condição específica do Pense. Hoje, você adquirindo isoladamente, ele acaba tendo mais... É o foco ali no instinto, socioemocional, Exatamente. né? É uma das possibilidades. Com o microbit também dá para programar. Exatamente. O microbit é por onde a programação do TIB, por exemplo, acontece, né? Então, é através do MakeCode, que é o software de desenvolvimento das programações do microbit, que a gente acaba levando esse tipo de função, tá? No Inventura e no próprio microbit, você utiliza, sim, a programação, né? Aí você tem a comunicação via Bluetooth, via cabo, via rádio. Tem diversos tipos de comunicação que você pode passar essa programação que você desenvolveu. Inclusive, quem tiver interesse, agora na segunda-feira a gente fez o webinar sobre microbit, tá? Foi 1h30 falando só sobre microbit. Quem tiver interesse, tem o primeiro QR Code aqui na tela com a programação e a gravação já está lá, tá? Então, quem quiser assistir depois, já está no ar na página da Maratona, é só assistir por lá. Queria reforçar para vocês também, ainda temos 2 minutinhos aqui, mas para que vocês recebam o certificado de participação aqui do nosso encontro hoje, eu peço por gentileza que vocês acessem o link que eu mandei no chat ou o próprio QR Code que está aqui na tela também, se vocês quiserem posicionar a câmera do celular. É 2 minutinhos para responder, tá, pessoal? E ali vocês podem avaliar esse encontro de hoje também. Tem algumas perguntinhas de 1 a 10, sendo 10 show de bola, maravilhoso, e 1 é algo tipo, nunca mais vou aparecer num negócio desse. Então esperamos que vocês tenham curtido bastante, mas sejam sinceros, porque é dessa forma que a gente consegue melhorar, né, e trazer coisas. E tem um espacinho lá para comentários, dúvidas, feedbacks. Se vocês tiverem sugestões de outras temáticas que interessam vocês, a gente pode procurar e trazer em outros momentos. A maratona é um global de coisas, né? A gente está fazendo webinários ao longo da semana toda, mas todo mês a gente traz coisas mais específicas, né? Então sempre tem alguma coisa de Lego, Pense, Inventura, Microbit, né? E momentos ali ao longo do ano, tá? O Klaus comentou. Klaus, você é de qual escola? Realmente, se você tem aí, então, a questão do Pense, por exemplo, faz total sentido essa questão que você comentou. Isso. Tá? Aí que o Klaus levantou é uma das possibilidades de você levar a parte dos componentes eletrônicos e da robótica educacional para o Overkill Motion Prime, né? Então, é uma das possibilidades a serem desenvolvidas, né? Tem alguma fonte de informação? Eu imagino, Klaus, se você fez a aquisição na sua escola para esse ano, o Escola Briniano é um super parceiro nosso. Vocês têm a consultora Andréia Parolin, tá? Que é a consultora responsável pela escola de vocês. Imagino que tem alguma questão de formação envolvido também, tá? A Escola Briniano é uma grande referência, inclusive, em Ventura. Eles fizeram vários projetos já usam há alguns anos também. Mas essa questão daí vocês podem falar diretamente com a consultora de vocês, tá, Klaus? Que é um atendimento específico para a escola de vocês. Mas, naturalmente, acho que a gente pensa em trazer algumas coisas mais a nível global sobre essa questão dos componentes que vem com o Overkill também. Para o Pense, né? E só destacando também, né, aqui é uma das soluções que o Klaus trouxe, a robótica educacional não se limita a isso que a gente apresentou, né? Então, vocês vão sempre estar conhecendo e sabendo diversas outras opções e oportunidades de levar esse tipo de conhecimento para a escola de vocês, tá? Se a gente fosse ficar falando sobre tudo que existe sobre robótica educacional, não seria um webinar, seria uma graduação, provavelmente, né? Então, a gente sempre tem que estar selecionando, né, de acordo com as possibilidades, tá? Completamente. Cláudio Miro, sim, você marcando lá nos comentários do formulário que você tem interesse em saber mais sobre o Embaixadores, a gente entra em contato com você, tá? Lá você informa o teu e-mail pra gente, a gente manda as informações sobre o Embaixadores, tá? Além de quem mais quiser saber sobre Pense, Lego, quiser saber sobre tudo, só comenta lá pra gente, tá? A gente não vai mandar para todo mundo a informação, porque para alguns não me interessa saber, tô de boa já, e a gente não vai ficar jogando informação que a pessoa não quer receber. Mas se você quer, manda lá pra gente lá no comentário que a gente vai mandar, tá bom? Acho que é isso, né? Foi 1h30 que passou bem rápido, na verdade. Pessoal, a gente agradece demais, a gente espera que vocês tenham curtido esse formato, a gente sabe que esse formato, esse horário nem sempre é tão acessível, mas foi como a gente conseguiu nesse momento de trabalhar com vocês,
tá? Tudo está sendo gravado, então se algum colega de vocês não conseguiu participar, vai poder participar depois de forma assíncrona, né? Assistindo as gravações do nosso material. E quem tiver interesse em saber mais especificamente sobre Lego Education, amanhã vai ser um dia de Lego, tá? Então de manhã é só falar sobre programação com Lego Education. O Davi que vai comandar essa fala com vocês, ele faz parte aqui, trabalha junto com o Adrian também. E de tarde eu vou falar especificamente sobre os 5Es, que é a metodologia ali por trás dos planos de aula, do desenvolvimento das aulas com Lego Education. Então, se você tem interesse em saber mais sobre isso, acompanha comigo amanhã de tarde, tá bom? Então, acho que é isso. Agradecemos demais a participação de vocês e até uma próxima oportunidade. Valeu. Gente, oi? Nós vamos voltar a falar sobre Hub educacional nas próximas palestras da Maratona de Verão? Na maratona, não, mas toda a questão hoje referente a Hub, você se refere especificamente a cadastro, Andréia? Não, a utilização mesmo. O cadastro, eu participei e, na verdade, eu nem faço o cadastro. Ok. Andréia, você é de Resende, correto? Eu me lembro de você ontem. Acho que é, né? É isso? Tá no mudo, André. Tá no mudo o seu microfone. Eu sou da Prefeitura de Resende. Certo. Resende tem uma configuração de Hub que sim, vocês vão ter formação, um monte de coisa relacionado à questão do uso também no município, tá? Sim. Então, agora é a fase de cadastro, mas vai ter a formação de professores também ao longo desse ano. Tá, aí vocês vão informando, né? Sim, sim, tudo vai ser passado pela Secretaria de Educação, exatamente. Perfeitamente. Muito obrigada, sim? Imagina, eu que agradeço por estar aqui com a gente hoje, tá? Muito bom ter você aqui. Obrigada, tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Obrigado da participação. Valeu aí, pessoal. Até a próxima.